como fora prometido por Jesus nosso Senhor, o Consolador viria. É doutrina de amor, e alguém logo escutou. Foi Chico em missão de amor, confiou e acreditou nas vozes do alto que trariam luz e a verdade para instruir e consolar a humanidade. Cândido era Francisco, Cândido era Francisco. O semeador de luz, o Evangelho expandir, as mãezinhas consolou, pão e água repartir. Chico, estrela de luz, Cândido, servo de Jesus, trabalhou, instruiu, consolou, corações aliviou. Cândido era Francisco, Cisco era Chico, Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier é luz da terra e do céu. Descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quanto assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz. Quanta luz neste ambiente.
Boa noite a todos. Que a paz, a misericórdia e o amparo do nosso Mestre amado Jesus recaia sobre cada um de nós, encarnados e desencarnados, presentes na noite de hoje. Rogando ainda a Maria, nossa mãe, juntamente com seus servos, possa levar a todos os nossos irmãos que partiram deste plano pela porta do suicídio, onde quer que se encontrem, a paz, o equilíbrio e a serenidade. O tema escolhido para a noite de hoje, a dor como remédio em nossas vidas. Alguém poderia dizer, nossa, mas o espírita gosta tanto de falar de dor. Mas não é que nós gostamos de falar de dor, não é que nós gostemos de sentir dor. Mas o Consolador prometido, o Espiritismo, veio aclarar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, naquilo que tange por que aqui estamos, por que sofremos e para onde iremos. Então o Espiritismo aclarou para todos nós que nós, como espíritos eternos que somos, nós não morremos, nós permaneceremos vivos eternamente, marchando rumo à nossa evolução, que a todos está reservado. Eu sempre digo isso, todos nós galgaremos o topo da escada de Jacó, que a todos nós está reservado, uns com maior celeridade, outros com menos celeridade. Então, Haroldo Dutra já dizia que numa discussão interreligiosa entre um evangélico, um católico, um budista, um judeu, um muçulmano, uma mãe de santo, um pai de santo, tem algo que nos nivela. E o que é? A dor. Quando um evangélico enterra seu filho, por acaso a dor dele é maior ou menor do que de um católico, de um muçulmano? De forma alguma. Quando um espírita enterra sua mãe, porventura a dor que esse espírita está sentindo é maior ou menor do que a dor de um pai de santo, de uma mãe de santo, de um católico, de um evangélico, de um budista? De forma alguma. Então a dor, ela nos nivela. E é nisso que o Consolador prometido, o Espiritismo, veio nos mostrar que nós, como espíritos eternos que somos, nós vamos nos aprimorar. E que nós vamos nos encontrar sempre, porque nós vamos nos preparar na erraticidade e vamos ter a oportunidade bendita de renascer para estarmos aqui novamente. Porque nós, como espíritos de terceira grandeza, como nos fala a classificação no Livro dos Espíritos, nós estamos num planeta de provas e expiações, ainda onde prepondera o mal sobre o bem, onde o orgulho e o egoísmo ainda impera grandemente dentro dos nossos corações, dentro dos nossos sentimentos. Então as expiações nada mais são do que as dívidas que nós estamos pagando, que foram contraídas nas vidas transatas, nas vidas passadas. E as provas são justamente aquilo que a gente pede para que a gente possa acelerar o que a gente entende que nós tenhamos condições de cumprir, porque depois que nós reencarnamos a gente esquece que nós planejamos no plano espiritual, para que a gente possa acelerar esse nosso crescimento. Então, diante disto, nós vamos falar alguma coisa em relação à dor. Então, qual que é o objetivo do estudo da noite de hoje? Analisar a dor e o sofrimento tanto na forma de evolução, de expiação, como de auxílio, tendo em vista um caminho mais consciente para os nossos espíritos. Então existem 3 tipos de dores, nós vamos falar detalhadamente de cada uma delas.
que é a dor evolução, a dor expiação e a dor auxílio. Assim como toda felicidade é passageira, nenhum sofrimento será eterno. É outra coisa que o Consolador prometido, o Espiritismo, aclarou para todos nós, independente da religião que professemos. É que tudo passa. O Chico já dizia isso. Se nós estamos felizes hoje, amanhã nós poderemos estar chorando. Então tudo passa. Que a gente não se melindre, que a gente não blasfeme contra as leis de Deus, que a gente não se martirize quando a dor campear sobre nossas vidas, porque tudo passa. E nós vamos ver o porquê disso. O que se entende por dor? E por sofrimento? Há diferença entre dor e sofrimento? Como analisar a dor e o sofrimento sob o ponto de vista da doutrina espírita? Pat Adams, nesse filme, Amor Além da Vida, diz que comprimidos aliviam a dor, mas só o amor alivia o sofrimento. A dor é algo inevitável, seja a dor física, seja a dor moral. Mas o sofrimento, na grande maioria, é opção nossa. Muitas pessoas perdem todos os seus bens, perdem entes queridos, perdem os amores das suas vidas. Só que existem pessoas que trabalham isso de uma forma e outras pessoas trabalham de forma diferente. Embora, como eu tenha dito no começo, que a dor se nivela, mas o sofrimento depende de nós. Se nós já sabemos que o amor, que o Espírito é eterno, que esse amor é eterno, então nós temos que embasar os nossos sentimentos nos ensinamentos do Cristo. Eu sempre disse isso aqui, se a gente perde um ente, porque nada é nosso, a gente tem mania de falar meu filho, minha mãe, minha esposa, meu pai, nada é nosso, tudo é empréstimo divino para que a gente possa trilhar nessa presente existência, cumprindo aquilo que foi determinado pela providência. Então, se eu perco um filho, se eu perco um pai, se eu perco uma mãe, se eu perco uma avó querida, sempre estarão junto de nós, sempre. Me lembro de outra passagem, que antes que eu esqueça, que o Haroldo dizia, que numa reunião mediúnica, um espírito feminino se manifestou e foi chamado uma pessoa que pela primeira vez estava na reunião mediúnica. E aí, aquela entidade que se manifestava dizia, por que você achou que eu havia te esquecido? Em todos os percalços da sua vida, em todas as dificuldades da sua vida, eu estive do teu lado te amparando. Não consigo imaginar por que você traz na sua mente que você estava desamparado por quem quer que seja. Eu, como sua mãe, estive ao teu lado o tempo todo. Em todas as dificuldades que você passou, eu estive do teu lado. Então nós devemos lembrar disso. Eu sempre disse isso aqui, quando a gente enterra um ente querido, aquilo que está lá no cemitério é simplesmente a nossa veste carnal, o nosso lixo. O espírito, sendo eterno, ele já está na pátria espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, sentindo as nossas vibrações de saudade, de amor, de carinho, vibrando com essas vibrações, mas ao mesmo tempo entristecidos, quando a gente chora angustiosamente, quando a gente não entende essa partida, quando a gente blasfema contra as leis de Deus. Por que minha mãe? Por que meu pai? Por que meu filho? Por que a tristeza pode se abater na casa do meu vizinho, na casa do meu amigo, e não pode abater na minha? Por que o meu amigo, os meus conhecidos podem perder um ente querido e eu não posso? Nós não perdemos nada. Nós simplesmente, em determinado momento da vida, retornamos à pátria espiritual. Uns com maior celeridade, outros com maior demora. Nós estamos vivendo, e nós vamos ver isso aqui, pois bem, que se afigure a Terra como um subúrbio, nós estamos vivendo um subúrbio, num hospital, numa penitenciária, numa região malsã, porque a Terra é ao mesmo tempo tudo isso
e se compreenderá por que as aflições sobrepujam as alegrias. Kardec nos lecionou isso no capítulo 3, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos numa penitenciária, nós estamos presos a esse corpo, resgatando aquilo que nós praticamos de mal na vida passada e cumprindo algumas provas para que a gente possa acelerar a nossa marcha evolutiva. Então, quando uma criança morre aos 3, aos 4, aos 5 anos, é porque ela só tinha que ficar nessa prisão esse determinado tempo para ela poder prosseguir. E quando nós vivemos aqui 100 anos, 105, é porque nós tínhamos muita coisa para pagar. Então, é um presídio. Quando a gente parte para o plano espiritual, é o juiz dando o alvará de soltura que a nossa pena foi cumprida. É igualzinho, nada se diferencia. Então nós temos que pôr isso em mente. Deus não prometeu dia sem dor, riso sem sofrimento e sol sem chuva, mas prometeu força para o dia, conforto para as lágrimas e luz para o caminho. E muitas das vezes a gente encontra isso no ombro de um amigo, numa palavra salutar. Por isso que caridade não é só do pão, do agasalho, isso é caridade material, mas a caridade moral e espiritual, aquele do abraço, do chorar junto, aquela mãe que procurou o Chico, chorando pela perda do seu filho. Chico, eu preciso que você me diga alguma coisa. O que o Chico fez? Apenas chorou com ela. Falaram o que para uma mãe que acabou de perder o filho? Eu entendo o que você está passando. Nós não entendemos, gente. Cada um sente a dor diferente do outro. É melhor que fiquemos calados no velório, no sepultamento de um amigo, de um conhecido. Mas falar que a gente conhece, eu também já perdi meu pai. Mas eu perdi meu pai, mas a minha dor foi de uma forma. Eu suportei o meu sofrimento de uma forma. Como eu disse no começo, pessoas existem que perdem todos os seus bens materiais e sucumbem. Outras, isso é uma prova de vida, elas superam as adversidades e depois lá na frente vão sorrir de tudo isso que aconteceu, porque encontraram forças. Outras separam de relacionamentos e daqui a um ano estão em novo relacionamento e prosseguem a vida, mas outros não. Ficam sofrendo com essa perda do relacionamento por 15, por 17 anos. Isso é sofrimento. Isso já não é dor, é sofrimento. Da mesma forma, a gente perde um ente querido, vamos sofrer a dor? Claro que nós vamos sofrer, mas nós não podemos sofrer por prazo indeterminado. Nós temos que ter prazo. Nesse luto nosso, 7 dias, 30 dias, vai até e vamos superar. Esquecer não, superar, porque senão aí vira sofrimento. Na Índia, os mestres dizem: os problemas são despertadores que tentam acordar as pessoas para a vida. E nós costumamos dizer nas casas espíritas, aprendendo com o Chico, que a dor é um despertador nos chamando de volta aos trilhos. Porque se tudo tivesse bom nas nossas vidas, nós estaríamos em casa agora fazendo um churrasquinho, uma galinha caipira, uma macarronada, um fundi, uma sopa. E muitas das vezes a gente chega na casa espírita é justamente movido pela dor. Infelizmente, a grande maioria aqui tem certeza que chegou à casa espírita ou na casa evangélica ou num centro de umbanda ou na religião judaica, no catolicismo, pela dor, não pelo amor. Sim, somos nós. Porque quando tudo está bem, a gente até esquece de agradecer a Deus. No mundo só tereis aflições, foram as palavras do Cristo para conosco. Tanto é que nós temos momentos esparsos de felicidade. Os momentos são na formatura de um filho, no nascimento de um filho, no casamento de um ente querido, na formatura de um ente querido, na reunião familiar no Natal, no almoço fraterno. São esses momentos de felicidade que a gente tem. No demais, são percalços, são embates que a vida nos impõe para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer.
Então, no mundo só tereis aflições. Por quê? Espíritos de terceira grandeza que somos nós. E o plano espiritual, o plano da Terra é um planeta ainda primitivo, em que nós estamos mais no início do que medianos. Mundo de provas e expiações, habitado por espíritos retardatários. Daí se explica porque a dor é patrimônio comum a todos os homens. Nós somos espíritos retardatários. Somos espíritos que temos fracassado nas nossas existências anteriores, que não conseguimos progredir nas leis de amor e de caridade que o Cristo nos trouxe, depois de 2000 anos. E aí a gente tem que voltar para cumprir aquela prova que nós reprovamos, seja na falta de humildade, na falta de caridade, no egoísmo, no orgulho, na avareza, na cupidez, na sexualidade, nos vícios. Então, como espíritos retardatários, nós temos que passar por essas provas e expiações. E de quem é a culpa da nossa dor? A gente tem essa mania, né? Se a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. E é desse jeito. A culpa é minha, eu ponho em quem. A gente sempre encontra um culpado para as nossas dores, para as nossas mazelas, para os nossos sofrimentos. E a imprevidência, na grande maioria das vezes, é de quem? É nossa mesmo. Eu ganho X, aí eu gasto 2X. Aí daqui a pouco eu estou endividado. Ah, mas o fulano tudo dá certo para ele, para mim. Ah, mas não deu por quê? Por que não deu certo para você? Você ganhava X, quis viver com 2X? Então, assim somos nós, os percalços da nossa vida. A gente fala bobagem, fala maledicência, aí recai sobre nós. Aqui mandou falar. Então, a grande maioria das nossas mazelas são imprevidências nossas, geradas por nós. Não é culpa de ninguém. Será a dor um bem ou um mal? Se é um bem, por que consideramos indesejável? Se é um mal, por que Deus, que é justo, permite que ela nos atinja? Vinícius, esse livro Em Torno do Mestre, quem puder ler, é uma maravilha. Lá ele explica muito bem tudo isso para nós. A dor é um bem ou um mal? Depende. Se nós soubermos tirar proveito da dor, ela vai ser um bem, mas se não, vai ser um mal para nós. Aí ela vai se tornar sofrimento. Por isso que, na grande maioria, nós a consideramos indesejável. E Deus, se é um mal, por que Deus, que é justo, permite que ela nos atinja? Porque certas pessoas nascem belas, cheias de saúde, em castelos, e tantos outros nascem com sequelas, com doenças, na miséria, na pobreza. Foi Deus? Que pai é esse que escolhe uns para nascer pobres, sofredores, e outros cheios de virtude, cheios de saúde, cheios de dinheiro? Para entender a dor é preciso, antes de tudo, entender a vida. De onde viemos? O que somos? O que estamos fazendo aqui neste plano? Para onde vamos? Então nós já sabemos, somos espíritos eternos. Nascemos simples e ignorantes. Hoje nos encontramos no melhor patamar das nossas existências anteriores. Se nós quisermos saber o que fomos no passado, basta analisarmos o que somos hoje. Somos boas coisas? Temos bons pensamentos com relação ao nosso próximo? Praticamos a caridade, o auxílio, todas as leis que o Cristo nos ensinou? Todos os mandamentos da lei de Deus? Se resume em dois, né, que o Cristo nos deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e fazer ao nosso próximo o que gostaríamos que nos fosse feito. Quando a gente vai falar mal de um colega, de um amigo, de um vizinho, a gente pensa, se ele falasse de mim, eu ia gostar? Então por que a gente fala? Se a gente pega o telefone no WhatsApp, você viu o que aconteceu com fulano? Você gostaria que o outro lá do outro lado estivesse falando de você? Então a gente tem que parar para pensar nas nossas atitudes antes de levarmos a cabo, a efeito, aquilo que nós... Será que eu gostaria que fosse feito isso? Se a resposta for negativa, por que eu vou fazer com o próximo? Então nós temos que entender tudo isso. Diante da dor, qual atitude assumir? Revolta ou submissão incondicional e passiva?
A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Foi o que nós falamos no começo. A dor é inevitável. Se uma doença nos abate, se a perda financeira nos abate, se um relacionamento fracassa, se eu tenho uma perda de um ente querido na família, tudo pode nos acontecer. Vai doer? Vai doer. Mas o sofrimento é opção. Se eu vou levantar, se eu vou aceitar, se eu vou ser resignado naquilo que eu não tenho condições de mudar, se eu vou entender o caráter eterno, de espírito eterno que eu sou, que amanhã eu vou estar também na parte espiritual, vou estar novamente com aquele ente querido, que amanhã eu posso reaver esses bens que eu perdi, porque tudo é empréstimo divino. Muitas das vezes é Deus testando a nossa condição. Será a dor punição ou castigo? Por que ela atinge também pessoas boas e justas? Porque no mundo só tereis aflições. Seja pobre ou seja rico, todos têm dores em suas vidas. Às vezes a gente vê uma pessoa rica, abastada, e fala, nossa, mas tudo de bom. Mas a gente não sabe o que ela está passando. É um câncer na família, é uma depressão profunda. Eu não esqueço do Roberto Carlos, uma entrevista que eu vi, eu sou novinho, deve ter uns 45 anos atrás que eu vi a entrevista dele. O que é que ele queria na vida? Ele falou assim, eu daria, naquela época ele tinha três iates, Lady Laura 1, 2 e 3, tudo banhado a ouro, soneira, eu daria toda a minha fortuna para que eu visse meu filho enxergar novamente. Roberto Carlos tem, que está vivo, tem problemas para andar, ele tem um filho que é cego, passou por várias perdas de amores na vida, sofreu muito. Chico esteve entre nós aqui, como diz ele, tinha duas senhoras que o acompanhavam constantemente, a senhora angina e a senhora catarata. Nem tudo na vida do Chico foram flores, muito pelo contrário, sofreu muito, porque além da assistência que ele prestava a todos nós no plano material, ele ainda tinha que suportar horas de trabalho até de madrugada, dando assistência àqueles irmãos sofredores do plano espiritual. Suportou inclusive a obsessão de um irmão por vários anos, como o Divaldo também Pereira Franco suportou a obsessão de um irmão por mais de 30 anos. Então nós não somos diferentes de ninguém não. Jesus e o cego de nascença, quem foi que pecou? Ele ou os pais para ele nascer cego? Ninguém pecou, nem ele e nem os pais. Foi para que nele se manifestasse as obras de Deus. Jesus demonstrou que as lutas e as dores deste mundo vão além do resgate das faltas. Nós falávamos agora há pouco, nós estamos no mundo de provas e expiações. Expiações para resgatar as dívidas que nós contraímos e provas para acelerar a nossa condição evolutiva. E assim foi com o servo de nascença. Ele pede essa prova para que ele não pecou, ele não cometeu nada, nem a família dele, mas ele vem daquela forma para acelerar o seu processo evolutivo. Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Ele não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo, plano terra, sofrem, quer estejam num trono ou na miséria, mas há poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Essa mensagem foi recebida em Havre em 1863 por Lacordaire. Está lá no livro, no Evangelho, no Bem e Mal Sofrer, item 18 também. Então todos sofrem, quem está no trono e quem é pobre e miserável, mas poucos sofrem bem. Nós temos que saber compreender por que é que nós estamos passando por essas etapas em nossas vidas. Temos ouvido frequentemente que Deus, Ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. Gente, não adianta.
A gente achar que a coisa é igualzinho aquela música Pegadas na Areia. Quando a gente reclama de Deus, nós só viu uma pegada, achando que era nossa. É de Cristo carregando o fardo, que a gente não suportaria, não daria conta. Então, nem todo sofrimento é uma reação pura e simples de um mal cometido. Muitos são espíritos desejosos de progresso, que escolheram vidas penosas para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Por isso que Kardec diz o seguinte: quando a gente vê um miserável, uma calçada lá na Arthur Machado, aleijado, estrupiado, pedindo esmola, a gente não tem que ter dó, a gente tem que ter comiseração, porque muitas das vezes aquele irmão está naquela situação que ele pediu, ele precisava vir daquele jeito, naquela situação, para que ele pudesse acelerar o seu processo evolutivo. É um pedido. E muitas das coisas que nós passamos na vida, embora a gente tenha esquecido, mas lá no nosso projeto reencarnatório, antes de nascer, juntamente com os nossos tutores espirituais, o nosso anjo da guarda, os nossos entes queridos que já encontram-se no plano espiritual, nós planejamos junto com ele: ó, isso aqui eu dou conta de cumprir, isso aqui eu não dou conta. Isso aqui eu dou conta, isso aqui eu não dou conta, então tá. E Deus é tão bondoso, Jesus é tão misericordioso, que deixa a gente pagar as promissórias nossas, né? Como eu já disse aqui várias vezes, 1.000, 2.000 promissórias. Então vai lá, você vai pagar só 10 promissórias agora. Na próxima você paga mais 5 e vai. Mas muitas das vezes, a nossa reencarnação é compulsória. A gente não tem essa liberdade, esse livre-arbítrio de escolher, junto com o nosso anjo guardião, junto com os nossos entes queridos que estão lá em cima, que jeito nós vamos vir. Porque nós já cometemos tanta besteira, falar, agora não tem jeito não, meu. Agora você vai para lá sem os 2 braços, sem as 2 pernas, vai ficar numa cama, você vai cego, porque enxergando você só faz bobagem. E aí a gente vem, compulsoriamente. Ou dá conta, ou dá conta. Não tem como evoluir se a gente não for desse jeito. Tipos de dor, por isso que eu falei as 3: dor evolução, dor expiação e dor auxílio. Vou dar uma corridinha aqui porque senão não dá tempo. A dor evolução é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. O ferro sobre o malho, a semente enterrada na cova, o animal em sacrifício, tanto quanto a criança chorando, irresponsável, semiconsciente, para desenvolver os próprios órgãos, sofre o que? A dor evolução, de fora para dentro, aprimorando o ser sem a qual não existiria o progresso. Para que a gente tenha um pé de couve, de alface, a gente tem que pôr semente lá, batata, tem que plantar. Vai sofrer, tal, enterrou, o ferro sobre o malho, batendo para dar a faca, para dar a enxada, para dar o machado. A criança, se a mãe não der todo o auxílio necessário após o seu nascimento, ela vai conseguir sobreviver? Não vai, tem que ser amamentada, tomar as vacinas, ser ensinando gradativamente. Então essa é a dor evolução. Então o convívio com um parente difícil é dor evolução, de fora para dentro. Quem não tem? Seja dentro de casa ou fora de casa, um parente complicado. A paciência com o cônjuge incompreensivo. É o marido, a esposa, ciumenta, aquela que briga, ou o marido, ou vice-versa, o noivo, o namorado. As pressões da chefia do trabalho, quem é subordinado. Nossa, só meu chefe hoje, pelo amor de Deus. Tudo isso a gente passa, é aprimoramento, é dor e evolução. Ameaça da perda de um emprego na pandemia, quantos não passaram por isso? A traição de alguém muito amado. A perda precoce de um ente querido vitimado por acidente ou doença incurável. Você está em casa e recebe a notícia: fulano morreu. De quê? Bateu o carro, caiu da moto, foi atropelado. Gente, todos nós estamos sujeitos a isso. E a dor e expiação? Essa vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. São as faltas que nós cometemos e que a gente vem para pagar essas promissórias. Essa é a expiação. A misericórdia de Deus sempre nos proporciona recursos para pagar ou reformar os nossos títulos de débito, assim como uma organização bancária permite que determinadas promissórias sejam pagas com grandes adiantamentos,
conforme o merecimento do devedor. Chico, no livro Mandato de Amor. Dor auxílio, essa é interessante. Pela intercessão dos amigos do plano espiritual devotados à nossa felicidade e à nossa vitória, recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, seja para evitarmos a queda no abismo da criminalidade, seja mais frequentemente para o serviço preparatório da desencarnação, a fim de que não sejamos colhidos por surpresas arrasadoras na transição da morte. Então, os nossos irmãos do plano espiritual, não é que a nossa trajetória evolutiva vai ser modificada, mas como a gente está fazendo tudo bonitinho e está vendo que a gente pode cair em tentação e a gente vai cair, vai errar, uma doença nos atinge para evitar que a gente sucumbisse naquilo que estava passando pela nossa mente. Ou então, nós fizemos tudo certo. Até agora, 60, 70 anos de idade. Fiz tudo certo. Lei de amor, de caridade e tal. Mas me veio um infarto, me veio uma trombose, me veio um derrame, me coloca na cama por 5, 10 anos. Para quebrar o meu orgulho, para quebrar a minha vaidade, para quebrar o meu egoísmo, me tornando mais humilde, me preparando para desencarnar. Então, veja, nós temos a dor evolução, nós temos a dor expressão e temos a dor auxílio. Só que a gente tem que entender isso. E aí, muitas das vezes, a gente não entende a dor, a gente entende que é sofrimento. E muito pelo contrário, é Deus nos livrando de algo. Então, amigos avalistas a nos tutelar nos bancos, são esses irmãos do plano espiritual. São os espíritos extraordinários, os santos, como que a gente queira chamar, os anjos, os nossos amigos espirituais que pedem por nós, como eu disse, daquele caso da mãe, que disse estar do lado da vida, e sempre estão. Muitas das vezes a gente vai na casa espírita, eu quero receber uma mensagem da minha mãe, e não vem. A mãe estava ali do lado, sentada do lado, amparando ali o tempo todo, e a gente não dá vazão ao pensamento, ao sentimento, aos arrepios que a gente sente dentro de casa sem saber o que é a mãe te abraçando, é o pai te abraçando, é um irmão que partiu te abraçando, eu estou contigo, levanta. Nós temos que pensar nisso, gente. Então, dor e expiação está ligado ao passado, dor auxílio ao presente e dor evolução ao futuro. Está lá no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, no capítulo 19. Como enfrentar a dor? Pessoas vivenciam as mesmas experiências de formas diferentes. Então a postura depende do entendimento de cada um. Nós que nos falamos espíritas, tem 3 classes de espíritas. Eu disse aqui: aquele que admira, aquele que crê e aquele que crê e pratica. Em qual que nós estamos? Então depende do entendimento, a fé. Resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento. O que é ser resignado? Você lembra desse desenho? Ó céus, ó vida, ó azar, sabia que não ia dar certo? A gente tem essa mania. Vamos pensar positivo, vamos ser otimistas. Vamos levantar de manhã, está difícil, mas se a gente ficar lamentando vai ser pior. Vamos acreditar, vamos ter fé. Como diz o Chico, tudo passa. Então, resignação é estabelecer uma relação de paz com a minha história, com a minha realidade. Cada um tem uma cruz a carregar. Que eu estabeleça essa relação com a minha cruz, com os meus embates, com os meus problemas. E aí sim vai deixar de ser sofrimento. Vai ser só a dor passageira. Então, quais são os motivos da resignação? Inteligência, paciência e resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades, e isso que vai torná-lo grande. Se alguém tiver oportunidade em casa de procurar no YouTube um vídeo desse rapaz, ele chama Nick Kusevich. Ele nasceu sem os 2 braços e sem as 2 pernas. Aos 7 anos de idade ele pensou em suicídio, chegou a pedir a um amigo que o ajudasse a suicidar.
Hoje ele é um dos maiores palestrantes motivacionais do mundo. Já rodou não sei quantos países. E o sonho dele era casar e ter filhos. Ele casou, tem filhos, ele pula do trampolim, que não tem coragem. Ele esquia, surfa, tudo que vocês imaginarem que ele faz. Ele transformou a dor, o sofrimento em motivo de alegria e de auxílio para milhares de pessoas no mundo inteiro. Então, às vezes a gente só lamenta, né? Ó céus, ó vida, olha para trás, a gente só olha para frente, para que a gente possa dar valor à vida. Então, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Não basta sofrer simplesmente para evoluir moral e espiritualmente. Indispensável é saber sofrer, extraindo as boas lições de cada vivência, por mais difícil que pareça. Chico já dizia: quem deserta da luta por achar que a luta está muito grande, não tenha dúvida, vai encontrar uma luta muito maior pela frente. Espera pelo amanhã, quando teu dia te se apresente sombrio e apavorante. Se te parecem insuportáveis as dores, lembra-te de Jesus. Ora, aguarda e confia. Livro Após a Tempestade, de Joana de Ângeles. E Mateus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu dei uma corridinha aqui no final, porque o nosso tempo está escasso, mas que Jesus possa nos dar a força necessária, que a espiritualidade maior, como eu sempre prego, rogo, peço a Deus, encontre-nos com os nossos pensamentos elevados, com os nossos sentimentos de bem, de sentimentos altruístas, de amor, de caridade ao próximo, para que eles possam fazer morada junto de nós. Os nossos anjos guardiões ficam felizes quando a gente acerta, mas eles também ficam entristecidos quando a gente erra. Então, que a gente possa rogar a Deus, a Maria, nossa mãe, força para os nossos embates do dia a dia, pois lembrando, na terra, como espíritos retardatários, só teremos aflições. Que Jesus nos abençoe, que Maria nos proteja, nos cubra com o manto sagrado que cobriu Jesus, e que os nossos anjos guardiões nos protejam sempre. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo o meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é claro, ele escuta o que pede no meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro, e alívio pro meu coração, eu a ele imploro. E então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve
Certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existir. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou o amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração e compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, morrer, nascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nascer, chorar pela semente que morrer sem florescer, mas ainda tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo